Glória a Deus. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Vamos andar um pouquinho na palavra nessa noite? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em 2 Reis 6. Se tu tem tua Bíblia, faz isso. Anote. Não se distraia. Eu não quero compartilhar ou dividir de uma mesma unção, mas eu recebi essa palavra num momento muito propício a ela. E na época nós tínhamos uma sala de oração em Lagoa Vermelha, e eu peguei o violão e nós estávamos ali, e eu fui orar, e a Cássia olhou para mim depois daquela sala de oração e disse assim: Rodrigo, tua oração é muito imatura. E aquilo me deixou totalmente desconfortável, porque uma coisa é sem nexo, outra coisa é imatura. A falta de maturidade fala sobre pouco relacionamento, fala de pouca convivência, fazer pouco aquilo de forma repetida. E eu fui orar e pedi para Deus, para que Ele pudesse gerar no meu coração algo que fosse transformado, uma mentalidade mais parecida com a dele. E esse texto fala exatamente disso. Eu queria ler com vocês. Se você achou, diz amém. 2 Reis 6, versículo 10. O rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele o advertiu que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor, ó rei, não somos nós, respondeu um de seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Então o rei ordenou: vão e descubram onde é que ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E disse: ai meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu ao redor das colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os assírios avançavam na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor assim o fez, que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado, esta não é a cidade certa. Siga-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abrindo os olhos deles, e eles descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? E Eliseu disse: eles não são seus prisioneiros para que você possa matá-los. Você capturou na batalha? Deles comida e bebida, e os mande de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete, e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso,
os invasores sírios nunca mais invadiram a terra de Israel. Eu quero tentar explicar um pouco do que a palavra está falando. Nós precisamos entender o contexto de tudo que aconteceu ali. Primeiro, eu vejo um homem maduro e vejo um menino, mesmo servo, mas imaturo. No primeiro momento, em vez de ele perguntar como seria feito, ele diz o quê? Senhor, o que faremos agora? Nós vamos morrer. E eu quero que você se identifique com a palavra, entendendo se você se posiciona como um homem de Deus, como uma mulher na sua casa, uma mulher de Deus, ou muitas vezes nós nos comportamos assim como Geazi. Geazi era servo, ele não tinha responsabilidade sobre nada naquele lugar. A responsabilidade era daquele homem. Não era a responsabilidade de Geazi. Sim, Geazi estava num lugar onde ele tinha sido inserido e ele estava ali para servir ao seu Senhor. Porém, esse comportamento muda tudo. Eliseu teve com certeza experiências bárbaras em relação a tudo que Deus tinha feito, por isso ele tinha essa convicção. Só que Eliseu aprendeu a se mover mesmo em meio à guerra. Apesar da guerra, Eliseu aprendeu a se mover. Eu quero contextualizar com vocês da onde surge Geazi, da onde surge Eliseu. Então lá em 1 Reis 19, o Senhor manda Elias ungir Eliseu. Depois disso, em 2 Reis, já, Elias vem e unge Eliseu fica com... Não sentia que estava pronto, logo depois ele queima as carroças, ele larga tudo e vem em direção a Elias e abraça o ministério de Elias. Lá em 2 Reis 2, Eliseu põe sal na água, põe sal na fonte e aquela água é purificada. Não sei se vocês lembram desse texto. Depois disso, 2 Reis 4, Eliseu multiplica o azeite da viúva. Depois disso, ele encontra no caminho a sunamita, aquela que não tinha filho, ele ora pelo filho, depois ele volta, aquela mulher tinha o filho, mas tinha perdido o filho, e ela disse assim, eu nem tinha filho, agora tu veio aqui me prometer um filho que eu não tinha, esse filho morreu, e ele disse, mas como tu tá? Ela disse, tá tudo bem. Então, eu estou mostrando para vocês que nessa jornada, sim, Eliseu construiu uma caminhada, aonde ele viu a mão do Senhor, fazendo uma série de coisas, e cada experiência que ele tinha com o Senhor, gerava mais maturidade nele. Você entende? Eliseu tinha onde se apoiar, Eliseu tinha. Eliseu já tinha visto outras experiências que poderiam fortalecer a fé dele. Então, da mesma forma que em outras circunstâncias você achou que ia morrer e não morreu, que você se encontrou numa situação de dificuldade e parecia o fim e não foi o fim. O Senhor está nos falando nessa noite. É necessário nós gerar maturidade através das experiências que Ele tem nos dado. Eu não sei qual é a tua situação nessa noite, eu não sei como você se encontra. Se você carrega culpa, se você carrega ansiedade ou depressão, assim como foi cantado no louvor. Agora, eu tenho algo para te dizer. Aquele que até hoje te manteve firme até aqui, é o mesmo que te dará as próximas experiências, o qual você vai testemunhar, dizendo que até aqui tem o Senhor nos sustentado. Amém? Existe uma grande diferença entre a forma que um menino e um homem enxergam as coisas. No meio de uma circunstância de batalha, Geazi olha para o seu servo e diz assim, o que faremos nós?
a palavra não diz, e Eliseu temeu, e Eliseu com grande medo. Fala isso na palavra? A palavra diz o quê? E Eliseu disse ao seu servo. Tu entende a convicção? Eliseu diz ao seu servo: maior é aqueles que estão conosco do que estão com eles. Eu vejo o Senhor dizendo para nós que o tamanho da nossa batalha, das nossas guerras, maior é a força do Senhor. Às vezes parece que nós somos meninos levados pelo medo, e o Senhor chamando assim como Eliseu, como nosso Senhor nos dizendo: tu não vai sucumbir, tu não vai morrer, confia, tu está comigo. Entende? Geazi estava junto com Eliseu, porque era servo de Eliseu. Tem até um louvor, né, que canta: é assim que eu luto minhas guerras. Como é que eu luto as minhas guerras? Da forma que Eliseu ensinou Geazi. Eliseu diz para Geazi, e depois ele pede ao Senhor: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Quer compartilhar alguma coisa, irmão? Primeiro, Eliseu entrega uma palavra, e depois ele clama ao Senhor, dizendo: abra os olhos para que esse homem veja. Eu acho muito fantástico isso, porque quem já ouviu falar de Paulo sabe que a primeira experiência de Paulo foi uma cegueira, não foi? Se você pegar em toda a Bíblia, não teve ninguém que escreveu mais sobre Jesus, que deu mais ordenança para a igreja, que estabeleceu alicerces e fundamentos que até hoje nós andamos sobre eles, do que Paulo. Mas Paulo foi ferido de cegueira, e aí ele diz, o Senhor fala para um homem que vai e ora por Paulo, e quando ele ora por Paulo, ele diz assim: que se abra os olhos, ou que se caiam as escamas dos olhos, e Paulo volta a enxergar. E quando Paulo sai, a única coisa que ele tinha era uma experiência com o Senhor. Ele tinha uma experiência. Qual é a experiência de Paulo? Eu fiquei cego e agora eu enxergo. Eu era aquele que matava os cristãos e agora é aquele que defendo, por causa de uma experiência que eu tive com o Senhor. E se você pegar a palavra em Efésios, que é a primeira palavra que Paulo, a primeira carta que ele leva à igreja como instrução, tu vai ver que a primeira oração de Paulo em Efésios 1:18, ali tu vai ver que ele diz assim: que seja abertos os olhos do vosso entendimento. Ou seja, a experiência que Paulo teve era suficiente para abrir os olhos daqueles que também precisavam enxergar um evangelho de outra forma. Foi dessa forma que Eliseu construiu o seu ministério. Na época não tinha culto online, não tinha Glorify, Café com Deus Pai, não tinha pastor de estimação, não tinha nada disso. Eliseu construiu a maturidade dele através das experiências que ele gerou no Senhor. E o que diferencia hoje as nossas ações é a forma com que nós enxergamos as circunstâncias o qual nos atacam. Eliseu estava na mesma situação de Geazi, só que a diferença é que ele era um homem maduro e ele pensou: eu tenho experiência suficiente para crer que o Senhor novamente vai me tirar dessa. E naquele momento é onde eu vejo
sucumbir aquele que a gente pode chamar de descrente, aquele que não se permitiu viver experiências com o Senhor, aquele que muitas vezes prefere dar o seu jeito para resolver as coisas, sabendo que se confiasse no Senhor teria sido diferente. Mas Eliseu diz para o Senhor: abre os olhos para que ele possa consultar as coisas espirituais, Senhor. E aquele moço começa a enxergar o quão grande era a força daquele que guerreia as nossas batalhas. Só que o que me chama a atenção é que não termina ali. Eliseu vai e domina aquele exército, e a oração dele ao exército é qual? Fecha os olhos do exército. Ele trouxe a imaturidade de um menino, a habilidade de um homem, e acabou com as forças de um exército a partir da mesma oração contrária. Fecha os olhos deles. Automaticamente aquele exército ficou perdido, e ele disse: agora que vocês não enxergam, venham, eu mostrarei o caminho. E Eliseu pega aquele exército que antes, até agora há pouco, parecia que ia me matar, e conduz aquele exército para dentro da cidade sitiada. E quando ele chega dentro da cidade, ele diz assim: que seja abertos os olhos de vocês. E quando eles se enxergam numa situação totalmente vulnerável, aonde agora eles precisam olhar para Eliseu e reconhecer quem é o Deus desse homem, quem tem poder de conduzir um exército a uma cidade contrária. Mas é lógico, nesse momento surgem aqueles que querem aproveitar e roubar a glória para si. E o rei diz: o que faremos com eles? Os mataremos. E Eliseu olha para o rei e diz: por acaso ele é teu prisioneiro? Foi as tuas estratégias de guerra que conduziu esse povo até aqui dentro. Me diz qual foi a habilidade que tu te gerou, que poderia ter trazido um exército tão grande para dentro de uma cidade como essa. E o rei é obrigado, sendo a autoridade maior de uma cidade, é obrigado a concordar com a autoridade que foi dada pelo céu a um homem tão maduro. E ele diz: realmente, eu não poderia ter feito isso. Então eles são teus prisioneiros. E aí Eliseu disse: você ainda não entendeu. Eles são prisioneiros daquilo que eles se comprometeram, e eles vão servir ao Senhor deles. Só que antes, eles vão conhecer uma porção do amor de Deus. Dá de beber e de comer, para que eles vão e que eles saibam que existe um Deus nessa terra. Como é importante a habilidade de enxergar com bons olhos. Como é importante. A Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma, ou seja, ela ilumina aquilo que o nosso coração quer enxergar. Um homem com a habilidade de enxergar saída em meio à guerra, teve uma palavra superior à palavra de um rei naquele tempo. Isso demonstra que o poder não estava pela posição que aquele homem exercia. O poder não estava naquilo que ele tinha como posse. O poder não estava pelo concurso público que ele tinha passado, ou pelo cargo de confiança que ele exercia. A Bíblia não fala que ele andava com uma 9mm na cinta, muito menos com um facão embaixo do banco. A Bíblia diz: pela maturidade daquele homem, um exército precisou obedecê-lo.
Essa é a diferença de quem decide abrir os olhos espirituais e enxergar aquilo que o Senhor está nos mostrando e nos apontando. Ou assim como uma criança ou um servo imaturo, olhar para as dificuldades, desesperado, sem saber em quem crer. A palavra fala que quando Eliseu tinha tanta proximidade de Deus que ele sabia até os passos do inimigo. Tem um livro chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra, que ele diz assim, que a base da arte da guerra toda é conhecer a ti verdadeiramente e conhecer os teus inimigos quanto como a ti. Eliseu não conhecia só a sua fé, ele conhecia também os passos do inimigo. Quando o inimigo se movia, Eliseu já sabia. Foi esse o início do texto que a gente leu. Por que isso? Porque ele tinha relacionamento com o Pai. Ele sabia onde ele ia cair, ele sabia onde ele podia morrer. As trevas ficaram furiosas com a habilidade daquele homem e mandaram capturá-lo. Mas pela mesma fúria foi que ele foi exaltado como um homem maduro, um homem de Deus, e assim ele foi reconhecido. Tanto que o inimigo disse, existe um homem de Deus que mesmo antes de nós nos movermos, ele já sabe o que está acontecendo. A autoridade que nós carregamos no Senhor, até as trevas são obrigadas a reconhecer. E por que nós esperamos reconhecimento de homens? Quando tudo está debaixo da autoridade do Senhor. A palavra fala em Romanos 16, 18. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então me diz você, por que tu tem tanto medo? Por que as trevas te assombram tanto, se a própria luz quem carrega é você? Você tem um antídoto para a escuridão. Tu carrega a luz do Senhor. Nós temos uma promessa, o Senhor nos prometeu que Satanás seria esmagado, que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele é desconhecido de ti? Quem sabe é por isso que tu não consegue confiar. E a pergunta é, seria eu Eliseu ou seria eu Geazi? O que mais me encanta nesse texto foi a capacidade de Eliseu em orou e feriu com cegueira. Orou e abriu-se os olhos. A Bíblia diz que aqueles que crerem, sinais, maravilhas e prodígios seguirão. Que nós faríamos obras maiores que as obras do próprio Jesus encarnado na terra. Mas quando dá uma gripe, a gente corre para o médico. A gente não põe a mão e não ora. Quando nós somos confrontados com algum problema, a gente já quer resolver. Demorou 40 anos para acontecer o problema, agora eu tenho que resolver em meia hora. O que é tão urgente? É maturidade. Escolher as guerras, mas é maturidade. Saber quando eu ataco e quando eu defendo. Primeiro, Eliseu orou para o servo dele. Ele disse, eu estou sozinho aqui, eu preciso de mais um aliado, então que se abra os olhos dele, eu vou fortalecer primeiro o meu exército. E depois ele atacou.
Ele disse: agora, fere eles com cegueira. Eliseu tinha construído um discernimento fora do comum. Só que, quando essas coisas vão acontecendo, você se torna a própria obra de Deus encarnada. Deus é o maior interessado para que as coisas fluam e aconteçam a partir de ti. Aquele exército, há muito tempo, perseguia Eliseu. Só que Eliseu tinha o olho firme no propósito. Mesmo quando ele teve com aquele exército pronto a ser morto à espada dentro da sua cidade, o coração dele não queria vanglória, não queria ser reconhecido pelos homens ou dizer assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês viram a minha capacidade de governo sobre o exército inimigo? O que ele disse? Eu me lembro de Jesus quando, arrebentado na cruz, ora ao Pai dizendo: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles não fariam. Eu vejo Eliseu como um grande homem sendo levantado, dizendo: eu não estou aqui por causa minha, nem para guerrear as minhas guerras. Que eles saibam que eles não têm poder nenhuma contra um homem de Deus. Eliseu tinha um coração pacificador. Eliseu abriu os olhos e a mente na capacidade em gerar paz em meio à guerra. No momento onde há poucos minutos tinha uma pessoa morrendo de medo, tinha um homem colocando uma bandeira de paz. Em meio à maior guerra da vida dele, aonde todas as circunstâncias eram contrárias ao escape dele. E mesmo assim, ele decidiu confiar. Mas nós somos assim. A nossa justiça, ela é imediata. E na hora nos faz revidar. Mas a justiça de Deus tem o seu próprio tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo e um modo debaixo do céu. Um tempo e um modo. Só que quando eu tomo para mim, o Senhor diz: não, então essa guerra é tua. E quando eu vou no nome dele, ele diz: pode ir que eu estou contigo. A promessa que ele dá em Mateus 28 é: eu estarei com vós até o fim dos tempos. Ele não disse: eu lutarei por vós. Ele disse: eu estarei com vós. Quem lutou aquela batalha, quem ordenou aquele exército foi Eliseu. Mas quem ganhou a batalha foi o próprio Senhor. Aquele exército foi totalmente imobilizado pela sua cegueira e conduzido para uma cidade. Essa cidade nos mostra um lugar de fraqueza, de vulnerabilidade. E qual é essa cidade na tua vida? Será que é a cidade da vida financeira? É a cidade da saúde, da rejeição, da dor, da ofensa? Eliseu tinha um antídoto. Ele deu de comer e de beber
para aquele que estava alimentando a sua morte. Ou seja, Eliseu foi totalmente contrário àquilo que era lógica. Enquanto o mundo nos diz, mata, Eliseu estava dizendo, eu sou livre de vocês. E mais que isso, Eliseu disse para aquele exército, em outras palavras, vocês acharam que me matavam, mas vocês são livres. Hoje eu deixo vocês irem. Dor, hoje eu deixo você ir. Rejeição, hoje eu deixo você ir. Angústia, ansiedade, hoje eu deixo você ir. Porque tem alguém que governa e é o Senhor. Tem alguém que governa. Pela minha imaturidade eu não vou mais perder, porque agora eu sei que tem alguém que governa. Vai, tu é livre, vai, toma teu rumo, porque na minha vida tu não governa mais. Assim foi o que Eliseu nos ensinou, tendo a oportunidade e escolhendo pelaquilo que era justo aos olhos do Senhor. Só que é lindo de ver aquilo, porque o texto termina dizendo que nunca mais aquele povo voltou. Às vezes parece que, sabe aquele teu amigo que diz assim, tu vai deixar assim? Eles quase te mataram, e tu vai deixar assim? Eliseu tinha um antídoto que termina com a dor. Se chama paz em meio à guerra. Tem uma palavra em Tiago, que eu me lembrei agora. Que diz que ele diz que os pacificadores plantam sementes de paz e colhem frutos de justiça. Parece totalmente controverso, né? Enquanto em Provérbios diz que aqueles que plantam vento colhem redemoinho, em Tiago nos ensina que aqueles que plantam paz colhem sementes de justiça. Eliseu era um pacificador. Só que a forma com que nós conquistamos aquilo que conquistamos mostram e refletem a imagem daquele que servimos. Muitas vezes nós vamos conquistar e vamos ter do que se orgulhar. Eu fiz na força do meu braço. Mas a forma com que nós conquistamos o que conquistamos reflete a quem servimos. Eliseu olha aqueles homens, tinham passado, creio eu, a noite caminhando, armando uma emboscada, sem comer, sem beber, nível altíssimo de cortisol, de ansiedade, esperando o momento certo para atacar. E Eliseu diz assim, dá o que beber e o que comerem. Calma, esperem um pouco, depois eu libero vocês. O que o inimigo quer é fazer isso conosco, é nos gerar um grau de imediatismo, de ansiedade e principalmente de nível de vigilância, sabe? Você não desliga mais, você não desconecta mais, você não consegue mais desfrutar do momento, pelo trabalho,
pelo aquilo que você se comprometeu, pelo aquilo que te faz falta, ou pelo aquilo que você busca. Isso é o que o inimigo faz, ele te cerca com aquilo que você mesmo criou. Mas Eliseu estava nos ensinando: calma, na liberdade tem um lugar de descanso. Se alimentem, bebam e vão. Tem mais guerra, mas agora vocês vão escolher qual guerra vocês vão lutar. Eliseu, para mim, é uma tipologia do Cristo que viria. Ele se comporta da forma o qual, onde ninguém entendeu naquele tempo, mas lá depois, pode acreditar que quando aquele rei viu aquele exército indo embora, ele pensou: cilada, eles vão sair e vão nos atacar. Você é louco, Eliseu? Tu entende? A nossa cabeça tem uma rota neural pronta a se defender. É toma lá da cá. Mas Eliseu estava nos ensinando que confiar naquele que luta as nossas guerras é muito melhor. Jesus disse: quem amar, assim como eu amei, vereis que sois meus discípulos. E no versículo 23 diz: e não entraram mais as tropas na terra de Israel. Houve paz naquela terra por grande tempo, por uma atitude de um homem com autoridade, que em vez de mover a tropa a seu favor, moveu os céus para contribuir com o propósito. Eu espero que faça sentido tudo isso que tu viu nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero, para encerrar, eu quero orar com você. Se eu fosse deixar um conselho nessa noite, ore pelo aquilo que você enxerga. Eliseu nos mostrou das duas formas: aquilo que nós devemos abrir os olhos para enxergar e aquilo que nós devemos filtrar. Eliseu venceu uma batalha pela habilidade de enxergar uma esperança nova e viva, por saber em quem confiar, mesmo que não aparente aos olhos. Uma maturidade que gerou paz e justiça. Fecha teus olhos. Eu quero convidar você a buscar dentro do teu coração qual é essa cidade que hoje você precisa tornar livre. Quem é o exército que está guerreando as guerras contrárias ao propósito do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família? Será que tu precisa perdoar alguém? Será que tu está precisando de cura nessa noite? Será que é necessário, assim como Paulo, que seja aberto os olhos do vosso entendimento para que podeis compreender a magnitude da vontade do Senhor nas nossas vidas? Fala com o Senhor. Eliseu fez o que fez, não porque ele tinha um manual, ele é a própria história. Eliseu fez o que fez porque ele tinha maturidade gerada através das experiências com o Senhor.
Em Lamentações, Jeremias diz que é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Traz à memória as batalhas que tu já venceu com o Senhor, os livramentos que aconteceram na tua vida. Faz isso, deixa o Senhor entrar no teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, essa noite é uma noite de cura, Pai, e nós sabemos disso, porque a Tua presença está nesse lugar, e aonde está a Tua presença, é impossível ficar igual. Sim, Senhor Jesus, Tu que nos sonda e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, vê se há em nós caminhos diferentes ao propósito pelo qual Tu nos chamaste. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, e em Ti nós colocamos a nossa esperança. Sim, Senhor, mesmo sem compreender, sem saber qual o próximo passo, nós sabemos o caminho a seguir, e esse nome se chama Jesus Cristo. Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida, e não há vida sem Ti. Então nós te pedimos, Senhor, habita em nossos corações essa noite, habita ricamente em nossos corações, transformando tudo aquilo que está na sombra. Coloca a Tua luz, Pai, clarifica os nossos olhos para que nós possamos enxergar as coisas espirituais. Dá-nos discernimento e graça para que nós possamos compreender a beleza de uma vida contigo, o poder da Tua santidade, e desejar, convictos da Tua presença nesse lugar, convictos da Tua vida em nós, nós Te louvamos e Te bendizemos, nós agradecemos, Senhor, cheios de convicção. Obrigado, Pai, obrigado porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus conosco, Tu és Jeová Rafa, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, Tu és o Senhor da provisão, que Tu também é nosso Abba, o Paizinho, aquele que nos guarda, nos protege, e que abre os nossos olhos em meio à guerra. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade. O que seríamos de nós sem a Tua presença? E nós Te pedimos, fica conosco, Pai, para que todos saibam que há um Deus nessa cidade, em nome de Jesus. Vá em paz, carrega contigo essa luz, e todos os lugares que chegarem, saibam que há um Deus que habita nesse lugar, que essa cidade tem um dono e se chama Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre si e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.